Essa é uma questão muito interessante, né? Como detectar as boas empresas, né? Como que os fundos fazem para encontrar as boas empresas? Tem um quê de imponderável nisso? Estão respondendo a você, ele ou qualquer outro? Primeiro que existe uma imponderabilidade nisso, tá? Sempre existe. Por que existe uma imponderabilidade? Porque não é só uma questão da empresa. É uma questão do que o mundo vai querer daqui a pouco. Tem um monte de ideia legal, com gente bacana e tudo mais, que simplesmente não deu certo porque o mundo caminhou em outra direção. Esfriou. Aquele desejo esfriou. Pois é. Né? Eu lembro quando eu era criança, lembra do Pogobol? Ball, não é da sua época? Sei que você ficava pulando em cima, tá ligado? Pogobol, mas cadê o Pogobol? Agora a gente tem monociclos, que é bem mais legal. Será? O Pogobol era genial. Então, cadê o Pogobol? Você percebe, cara? Você tinha o skate de 4 rodas, aí surgiu o skate inline. E os skates de 4 rodas desapareceram. Mas o skate de 4 rodas para uma série de coisas muito mais legal. Pode crer. Precisamos fazer aquele negócio no meio do seu... Cara, então são coisas assim, momentos da cultura vão determinar, tem uma imponderabilidade forte. Por isso que eles trabalham de maneira estatística. É difícil acertar uma. É razoavelmente esperado que durante um tempo você consiga acertar as coisas. Ainda que pode dar errado. Então, por exemplo, fora disso de venture, mas pensando, por exemplo, um fundo mais tradicional, você já ouviu falar do Ray Dalio? Não. O Ray Dalio sabe o que é hedge fund, né? Sei. Então, ele é o maior, é o maior cara de hedge fund do mundo. O Ray Dalio chegou a viver com um empréstimo de $10 mil dos pais, porque ele zerou, ele quebrou o fundo, tá? E como é que ele foi, sabe, do momento que ele estava, que ele não tinha nenhum real, num dólar, que ele estava menos alguma coisa, para de novo controlar o maior hedge fund do mundo. A resposta é resposta da série histórica. Ele é muito, 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 muito bom. Ele entende o mundo muito bem. É impressionante. As análises dele são fantásticas. O cara que entende história muito bem. Às vezes as pessoas pensam que o cara que mexe com dinheiro deve ser um bronco, só pensa em dinheiro. É o contrário. Ele entende totalmente que, cara, ele precisa entender muito bem a história, entender muito bem geopolítica, sem paixões. Sabe assim? Porque essas coisas, na hora do vamos ver, vão impactar na real dele. Então ele não pode deixar o negócio... Ele tem zero essa visão, inclusive ele é meio anti-americano em muita coisa. Ele tem uma visão muito cética de muita coisa e ele acerta muito. Só que apesar dele ter uma visão muito ponderada sobre tudo, desapaixonada em muitos sentidos, em que as pessoas caem num... Ele mesmo conseguiu errar tanto a ponto de cair no buraco. Só que ele, por exemplo, é um cara que acertou... Você sabe o que é a crise do subprime de 2008? É sobre moradias, né? Isso, basicamente é uma crise financeira que aconteceu, que os Estados Unidos foi epicentro, que a propósito tem um papel relevante na discussão ucraniana, curiosamente, mas enfim, como percepção de enfraquecimento dos Estados Unidos, tá, do ponto de vista russo, toda aquela história. 2008 foi o próprio ano que teve o tal daquela reunião de Bucareste, em que foi assinada a manifestação de interesse para a Ucrânia de fato se tornar parte, tudo no mesmo ano. Yotchenko era o presidente, enfim. O resumo da ópera. Voltando para o nosso assunto agora. Ele acertou coisas incríveis. Então, por exemplo, essa crise, que foi uma crise ligada a derivativos. Derivativo é quando eu pego uma coisa, tipo assim, você me deve R$10. Aí eu pego e falo para alguém assim, pega isso aqui, em vez do Monark me pagar 10, me paga 8 aqui. E aí você fica com os 10 no futuro que ele vai te pagar. Não, aí o cara vai receber de você os 10. Aí eu vou negociando títulos, tá? De maneira derivada. Na verdade, não é exatamente assim, mas considera que é isso. Então tem toda uma crise de derivativos que, assim, a pessoa pegava uma hipoteca. Hipoteca quer dizer o empréstimo para construir imóvel, para comprar imóvel. Aí a hipoteca vale X. Você pode pegar várias hipotecas, botar num negócio, num pacote, e esse pacote tem um risco maior ou menor de acordo com sua análise de risco. Você começa a fazer análise de risco bem podre porque você quer dar dinheiro para todo mundo e você começa a fazer umas mega hipotecas para quem não consegue pagar. Pode crer. Aí você pega essas dívidas e vende. O que quer dizer vende? A pessoa vai receber desse cara aqui para outro cara. Esse vende para o outro. E assim, entendeu? Então aí você começa a ter uma negociação e aí no final dos contos, como você tem um prêmio, quer dizer, como você tem cada transação dessa está querendo ganhar alguma coisa, no final das contas, o bolo, o número que está escrito aqui, se você for pegar todo mundo que está nessa cadeia, é um número muito maior do que realmente vale. Então esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto é, tudo isso só pode funcionar, se eu fico transacionando assim,
desde que existam duas coisas. O dinheiro entre nesse sistema, esse é um, e dois, as pessoas continuem fazendo essas transações e não questionem a transação, por assim dizer, entendeu? Porque Sim. se em determinado momento o cara não quer mais comprar, pô, Aí fudeu. Aí não dá pra você passar a bola mais pra ninguém. aí você vai quebrar. E aí, no caso, Porque se você não quebrou receber. o mundo quase. Entendeu? Então, Lehman Brothers e tal, tá? E outros mais quebraram por causa disso. Eles sabiam que era tóxico o que eles estavam vendendo, mas eles queriam vender mesmo assim porque eles estavam no ciclo de ganhar dinheiro. Então, olhando por um ponto, isso é o que a mídia diz, né? Tem um que é de verdade, de novo, tu tem um, né? Mas essa ideia de tóxico, na verdade, é uma coisa meio de quem não... Sem nenhuma arrogância, sem querer reduzir ninguém, Claro. mas quando os caras... não é exatamente essa visão de dentro, entendeu? De tóxico, não. O que acontece é o seguinte. Veja bem, imagina que eu te empresto R$100. Aí você é um mal pagador. Você tem 1% de chance de me pagar. Quanto que vale esse empréstimo? $1. Isso. 1. Então, eu dizer que esse empréstimo vale $1 é, de alguma maneira, chamar esse ativo de tóxico, podre ou qualquer coisa? Não. Ou é só neutro? É, só neutro. Entendeu? Então, Mas assim, eles fizeram isso? Eles não, calma, foram mas só para dizer o seguinte. Quando uma dívida é sempre associada a uma probabilidade de pagamento. A dívida vezes a sua probabilidade de pagamento é o seu valor esperado. O valor da dívida, uma dívida que tem baixa probabilidade de pagamento, desde que ela esteja sendo precificada de maneira correta, ela não é vista de dentro do sistema como tóxica, entendeu? Ela é só vista como aquilo. Então aqui, por exemplo, sabe essas empresas de cobrança que ficam ligando para casa das pessoas enchendo o saco? Sim. Em geral, como é que isso funciona? Tem um banco, o banco desistiu de cobrar alguém e ele foi e vendeu a dívida, tá? Para uma empresa de cobrança. Ou ele contratou, é mais comum hoje em dia esse é um mercado chamado mercado secundário de negociação dessas coisas. Então, o cara vende a própria dívida. Falava, tá, isso aqui eu tenho aqui 600 milhões em dívida. Compra por 60 milhões. Estou te dando um deságio, né, de 90%. Você vai pagar 10%. Aí a empresa de cobrança vai cobrando todo mundo, enchendo o saco, dizendo que vai processando isso aqui. De fato, ela processa, mas ela faz um cálculo. Ela tem um cálculo que é assim, quanto que ela quer chegar? Ela quer chegar até não sei quanto. Ela sabe que ela não vai conseguir Os 600. nem a pau. Quanto de advogado vale a pena? Quanta gente vale a pena ela processar? Para a pessoa que está na física, aquilo parece uma enorme violência, meu Deus. Mas aquilo é tudo visto numa grande baseada, tá? É um sistema, na verdade, de grande baseada computacional. E assim vai. Então, essa dívida, esse ativo é um ativo podre? Puta, depende do conceito. Então, a pessoa lá de fora pode chamar, mas de dentro não. Então, tudo para dizer o quê? Os tranches, tá? Que são essas faixas de dívidas que estavam sendo negociadas, eram conhecidos. Não é esse o ponto. Eles eram? Porque Eram. eu vi na mídia, então posso ter sido enganado por ela, que os caras, eles vendiam a dívida, mas não... Eles sabiam que era 1%, que era mas eles vendiam como se fosse 10%, entendeu? Isso aconteceu também, isso deu cadeia, não sei o quê, mas isso é... Não explica o fuzuê todo. É que nem achar que na Venezuela o problema todo é o ingerência, quando o problema todo é os caras não terem feito nada e o petróleo cair de preço. Entendi. E qual que foi o problema todo O problema todo aqui, a essência do problema não está nessa hora da probabilidade de pagamento. Até tá, porque, curiosamente, mas o problema todo não é na formação dos tranches financeiros. Até porque, assim, quem mexe com isso tem uma maturidade matemática ridícula, entendeu? Qualquer um tem um PhD de Harvard, lá de Stanford. O problema não é esse. O problema são dois problemas associados, que eu falei de uma maneira complexa, agora de maneira bem simples, ou melhor, descontextualizada, agora contextualizadamente. O primeiro problema é você ter uma pessoa que nunca teria condições de comprar uma casa de $1 milhão e você está emprestando $1 milhão para ela. Pode crer. É lá na base o problema. O problema é que, assim, os bancos estavam fazendo... Sabe assim, você sentou na minha mesa, eu já estou te emprestando $1 milhão. Então, quando eu vou fazer o risk assessment da pessoa física... Entendi. ele mora aqui há 10 anos. Tem Facebook. Altamente confiável. Toma aqui um empréstimo de $1 milhão. Entendi. É o apetite por emprestar na primeira relação. Entendi, não é no empacotamento do tranche. Tá, entendi. Esse era o primeiro problema. Agora, esse é um problema que você fala assim, mas por que esse problema existia, né? Por que isso aí é um problema? Porque, beleza, eu estou emprestando $1 milhão. Porque, olha agora, o segundo problema, agora eu vou colocar de outra maneira, vai fazer sentido.
Imagina que eu tô parado aqui em cima de uma pedra no mar. Aí, minha grande questão é a seguinte, é se o mar vai me varrer e eu vou morrer na água, ou se eu vou ficar em cima da minha pedrinha. Beleza? As marés sobem e descem. Para eu ficar em cima da minha pedrinha sempre, ou ela tá alta para burro, ótimo, ou a minha pedrinha tem que subir com a maré, senão eu tô lascado. Qual que é o grande problema, então? Imagina que em vez dessa maré a gente está falando da economia. Então, assim, se eu tenho pleno emprego, salários aumentando, a economia crescendo e tudo mais, entendeu? A pedra flutua. Exato, a pedra está em cima. Então, enquanto a economia americana está numa era de bonança, tá beleza. Mas se o negócio dá uma esfriada, se o cara perde o emprego, se tem qualquer coisa, inflação não teve, mas enfim, muita inflação não teve, mas se acontece alguma coisa assim e que desestabiliza um pouco esse sistema, aí a capacidade de pagamento dessas pessoas, que já era assim, ela está baseada em crescimento econômico, ela não bate com a realidade. E aí o negócio ferra. Estourou. Então, Entendi, entendeu a associação das duas coisas? Entendi. Então, os caras estavam emprestando dinheiro estavam emprestando a mais porque é mal dos pais. Até sacanagem. Falei, pô, mas você está deixando a pessoa ter um sonho da casa própria, talvez ela vá pagar para o banco. Um erro também muito comum é achar que o banco estava fazendo isso porque ele queria quebrar, porque ele não estava... Mentira, ruim. É sempre... Tem essa coisa assim que... Também essa é uma lição que eu conheci na prática, assim, que ela vai contra o que o senso comum diz, que é que o banco quer que você fique devendo porque você vai pagar um monte em taxa. De fato, você vai. E de fato tem um lado que é bom você ficar devendo, o banco acha lindo. Mas no todo o banco não quer. Porque assim, quando você olha carteiras inteiras, o custo transacional de dívida não é positivo. Positivo é ter bom pagador. Por que o banco gasta dinheiro fazendo análise de crédito e tudo mais? Não, porque não é bom. Entendeu? Porque ele está colocando dinheiro onde poderia ter sido investido melhor. Exatamente. Então qual que é o papo aqui? Eles tinham uma esperança muito grande na economia, é isso? Então o erro deles talvez... Não só na economia, no ciclo, era tudo ao mesmo tempo. Então, assim, uma visão econômica positiva, uma visão desse sistema, que não é, aí que tá, não é bem econômico, esse assunto é um assunto complexo. Enfim, eu não sou professor de finanças, mas vamos lá. Falamos de geopolítica, finanças, investimento e você é um neurocientista. Então, galera... Não, mas essas áreas todas eu conheço porque tenho coisas nessas áreas. Não, você conhece pra caralho. Coisa da prática, inclusive. Sim. Não é só ler e ter alguém falar, não. Claro. Então, por exemplo, essa parte aqui a gente faz na WeMind, a GuiMind faz muito essas análises, isso aqui eu conheço por dentro. Então, por exemplo, essa questão do banco, apesar dele ganhar com o especial, a busca dele de fato é pelo cliente que não tem endividamento, é um fato que eu conheço, assim, como quando eu vejo que está de dia, eu vejo que está de noite. Então, aqui, essa questão dos Estados Unidos, qual que é o ponto? Que aí, fechando parênteses, que fica complexo, é que sistema financeiro não quer dizer sistema econômico. A quantidade de dinheiro que circula na economia e a maneira como o dinheiro circula não tem uma correspondência, mas não é sinônimo da maneira como o capital circula no mercado financeiro. No mercado financeiro, como você tem essas operações que acontecem uma em função da outra, quando você vai olhar os números são às vezes muito maiores, às vezes não, os números são muito maiores. E não é só que eles são maiores, quando você olha as curvas de como esses números estão, né, esse dinheiro está reagindo e onde ele está reagindo, etc e tal, elas não batem exatamente com a economia, entendeu? Então, às vezes, a economia está indo bem no momento, você tem uma coisa que acontece esquisita no mercado financeiro e vice-versa. Claro que tem casamentos, claro que tem relações fortes, claro que alguém que vai ter sucesso no mercado financeiro começa com um entendimento da economia, mas não é só. O buraco é mais embaixo. Tanto que você, por exemplo, até para fazer análise de empresas, investir em empresas, tem dois caminhos. Um caminho é dos fundamentos da empresa, tá? Tipo Warren Buffett investe através de fundamentos, entendeu? Mas outro, fazer mesmo uma análise gráfica do mercado, sabe? De como estão... Você olha para o fluxo que está ali na tela através de curvas, de uma coisa que está, assim, desplugada das empresas. Então, fecho parênteses, que isso aqui não tem tanto a ver, mas só para dizer que existe um descompasso. Então, a crença mais forte não era exatamente na economia, ainda que ela seja verdadeira, ela seja a base de tudo, mas é a crença no próprio mercado financeiro. Entendi. Entendeu? Porque o mercado financeiro americano, a gente tem que pensar o seguinte, ele é um mercado, a gente volta daquela discussão que o Bretton Woods, tá? Os Estados Unidos têm a moeda de reserva do mundo e
isso na prática tem efeitos muito grandes, porque assim, é muito seguro o dinheiro americano. Então, por exemplo, chineses e outros países, outras pessoas, entidades, o governo chinês e muitas outras entidades compram muito título americano, investe nos Estados Unidos. Então pensa o seguinte, se eu tenho dinheiro estrangeiro chegando a rodo nos Estados Unidos, e até eu posso dizer assim, se eu tenho o dólar como uma moeda atraente para esse dinheiro nos Estados Unidos, comprar título, o que eu também tenho na prática? Eu tenho dinheiro entrando nesses próprios bancos. Então, a capacidade de pagamento de um banco, ela também aumenta conforme o dinheiro está. Então, não é um sistema fechado dentro da economia americana. Assim, várias vezes eu vi gente falando, sabe assim, essa visão, economistas, professor de economia, que a economia americana, 2008... mas quando você olha de perto, você conhece, tem os caras lá, o dono do banco, não é exatamente assim, não. Tem muito é muito conectado com o resto, global, né? é global e assim tem essa relação forte com a economia, mas não é exatamente, não é um sinônimo, tá? Então, essas lógicas financeiras, o mercado financeiro americano naquele momento, que era um mercado muito mais desregulado do que depois de 2008, tá? Então a gente está falando assim, 2006, 2007, um mercado com menos regulação, uma série de operações baseadas não só na saúde da economia americana e na saúde da economia mundial, mas nas premissas, ou melhor, nas teses que emergem dessas premissas dentro do mercado financeiro, que são teses do que dizer assim, pontos de vista muito específicos de funcionamento, de como os títulos do governo americano estão funcionando, onde vale a pena se investir, porque, por exemplo, assim, se os juros, pensa uma coisa, a taxa de juros está bem baixinha, tá? Se a taxa de juros está bem baixinha, você vai comprar um título do governo, ele vai te render muito pouco. Então não vale a pena você comprar um título, é melhor você investir num outro negócio. Aí se eu subo a taxa de juros, aí vale a pena eu comprar o título. Se eu compro o título, eu entro com menos dinheiro na economia. As pessoas têm menos dinheiro, como elas têm menos dinheiro, elas vão ter menos crédito, e é por isso que baixa a inflação. Então quando eu mexo nos juros, eu mexo diretamente no apetite pelos títulos, e eu mexo no funcionamento dessa relação entre economia e finanças de uma maneira forte. São coisas assim, você entende? Então, eu posso até entrar nos detalhes de 2008, mas acho que vai virar uma coisa muito chata para quem está em casa. Mas o ponto é que era isso. Mas muito informativo também. E isso, eu acho que é verdade. Mas só nesse ponto, assim, de entender que assim, havia uma crença financeira que é diferente de uma crença econômica, acho que isso vale a pena a gente ter em mente, muito forte, mas ela começou a ser, e ela foi abalada de maneira muito rápida, e aí basicamente as pessoas começaram a perder suas casas, e o movimento social que isso trouxe também foi muito grande, e esse processo como um todo gerou uma transformação aí no funcionamento desses mercados como um todo. Então, é assim que eu acho que esse capítulo ele se desenrolou. Entendi. Interessante pra caralho. Esse é legal. É legal, sim. Quer dizer, capítulo de sofrimento. Tudo isso que aconteceu, sim, mas é interessante isso, entender, e é engraçado o que aconteceu. Você vê como essas coisas são todas malucas? Esse foi o momento olha que interessante, pós-crise do subprime, de bonança, de maior bonança da economia brasileira na era Lula. É verdade, né? Porque aí toda essa lógica financeira voltou a olhar para outros lugares onde tinha... Não? Como? Não, por causa de commodity. Porque as commodities subiram de preço. Elas subiram por causa dessa quebra? Não. Não. Exatamente não. A subida de preço das commodities não foi por causa da crise do subprime americano. Na verdade, as commodities vinham subindo de preço. Vários ativos internacionais em bolsa vinham subindo de preço. O que acontece é que alguns caíram com a crise de 2008, tanto que todo mundo tinha medo que a crise fosse impactar o mercado brasileiro fortemente, etc. E algumas coisas até sofreram um pouquinho. Mas, na verdade, veja bem, por que a crise surgiu? Por causa de otimismo. Onde era o otimismo? No mercado financeiro. Qual que era a perspectiva do otimismo? Local ou global? Americano ou global? Global. Como é que as commodities, que são o principal ativo exportador brasileiro, estavam nessa história? Subindo. O que aconteceu com a crise de 2008? Nada. Quer dizer, elas continuaram subindo, subiram mais. Então, esse processo, claro que não é só isso, mas esse é um processo que mostra como esses mercados respondem de maneira complexa, entende? Então, sim.
Bem complexo mesmo. É. Vou precisar de mais umas aulas aí pra entender tudo. Olha, são 3 da tarde aqui, eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.